Voltamos com o Jornal Regional. Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para falar de um assunto muito sério. Olá, doutor, boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Bacana. Doutor, primeiro gostaria que o senhor falasse o que é ATM. Pois é, ATM é uma abreviação para palavra que diz articulação temporomandibular. Têmporo por ser um osso que se localiza mais na parte do crânio, e mandibular esse osso da boca que abre e fecha, que é o carrinho. Então, essa articulação, ela que é responsável por abrir, fechar a boca, jogar o queixo para um lado, o queixo para o outro, ela que mantém muitas vezes a dimensão da face em relação antero-posterior do queixo. Então, ela tem uma série de funções e uma série de usos, seja para falar, seja para comer, seja para bocejar, até ela é uma articulação que a gente chama ímpar no corpo, no sentido do quê? Porque ela tem os dois côndilos que tem que abrir ao mesmo tempo, ela tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração em relação a ela. Eu pedi aqui para o Vonei, volta a imagem ali para a gente. Doutor, eu notei que essa articulação ela fica então localizada muito próximo ao ouvido ali. Bem próximo ao ouvido, um pouquinho para a região anterior da abertura auricular. E ela possui duas estruturas ósseas e no meio dela existem o disco, que a gente chama nada mais é do que tipo um colchãozinho que existe entre esses dois ossos, que ele deve estar localizado numa certa posição. E muitas vezes essa desarticulação, esse desarranjo interno da TM, esse disco articular, ele acaba se posicionando de uma forma incorreta, muitas vezes para frente e um pouquinho para dentro. E é onde o paciente apresenta muitas vezes dores, limitações de abertura de boca, dores com intensidades fracas, médias, fortes, dependendo do grau que está esse desarranjo interno. Esse problema ele pode estar ligado também com o bruxismo. Eu digo isso porque eu tenho bruxismo, meu bruxismo é forte. De noite, durante a noite eu arranjo os dentes mesmo. E o bruxismo está ligado com outras situações, estresse e tudo mais, doutor? Isso pode prejudicar? A gente sempre fala assim, essa doença da articulação temporomandibular, existem várias formas de tratamento e ela também é muitas vezes multifatorial. Existe a questão local, própria articulação, que às vezes por algum tipo de trauma, algum tipo de batida, ocasiona esse tipo de lesão. Existem fatores genéticos que podem causar algum tipo de degeneração. Existem fatores externos, seja por mordida, esse apertamento, bruxismo, estresse, que hoje, na verdade, o estresse, essa questão do dia a dia cada vez mais corrido, muitas vezes preocupações, acabam desencadeando bruxismo, apertamento, acabam influenciando sim também na articulação temporomandibular. E de que forma essa articulação ela prejudica a formação dos dentes? Na verdade, assim, a articulação diretamente na erupção dos dentes, ela não prejudica, porque na verdade ela é uma questão da estrutura óssea. Existem pacientes totalmente dentados, com seus dentes naturais, sem nenhum tipo de cárie, nenhum tipo de lesão periodontal. E existem pacientes totalmente desdentados, às vezes, que têm desordem da articulação temporomandibular. Essa desordem, como tratar, doutor? Como resolver esse problema? Pois é, as formas de tratamento são várias. Hoje, na verdade, num primeiro momento, a gente sempre indica o quê? Tratamentos clínicos para isso. Seja com tratamentos através de placas, que hoje existem várias placas. O que é? Aquele dispositivo que vai entre os dentes, que o paciente pode usar à noite. Essa que a gente está vendo ali na imagem, isso, que você falou. Não sei de acrílico, né? Eu uso. Você usa. Existem placas que a gente consegue reposicionar a mandíbula, existem placas que a gente simplesmente deixa os dentes não tocarem, dando guias diferentes. Existem tratamentos medicamentosos, seja através de aplicações de injeção, seja através de botox, seja através de aplicações dentro da articulação, com alguns tipos de produtos para isso. Existem tratamentos medicamentosos via orais para o paciente tomar em relação a relaxante muscular e outros tipos de medicação. E existem também tratamentos cirúrgicos relacionados a isso. O que a gente fala? Sempre a gente tem que avaliar as causas do problema, a gente tem que deixar essa mordida o mais estável possível e diminuir os fatores periféricos, ou seja, apertamento, bruxismo, melhorar a mordida, diminuir a questão de estresse, seja com algum tipo de tratamento específico para isso. Para depois a gente está indicando a parte cirúrgica se necessário. Hoje o tratamento clínico ele tem uma resposta muito, muito positiva nesses casos.
E esse, né, doutor, é um problema que eu acho que deve incomodar demais o paciente, né? Você já pensou, você não conseguir falar direito, não consegue se alimentar direito, né? Ainda mais nesse período agora de pandemia, onde os pacientes muitas vezes procuram quando o caso já está realmente mais avançado. Não pode deixar para isso, né? Tem que sempre procurar antes. Né? Quanto antes procurar, melhor, porque... pegar um exemplo recente de uma paciente que eu atendi ela semana passada, por exemplo. Já fazem 6 anos que ela faz avaliações e há 6 anos já foi diagnosticado que ela tinha alguns tipos de alteração na articulação e que precisaria de alguns tipos de tratamentos, inicialmente clínicos. Foi postergado isso por um certo tempo, por medo, o paciente não queria fazer, até a hora que ela começou a ter mais limitação de abertura, começou a ter uma série de outros problemas, que é o agravamento do problema. Então, quanto antes a gente começa a tratar, melhor a gente consegue o resultado. E a placa, assim, às vezes as pessoas acham que é até desconfortável, ela não é, né? Na verdade, a placa, eu sempre digo assim, o paciente quando começa a usar a placa, ele fala, meu Deus, será que eu vou me acostumar com isso? Depois que ele se acostuma a usar, ele diz, meu Deus, eu não sei como eu dormia sem ela ou como eu fazia sem ela. Por quê? Porque a sensação de bater dente com dente, de ter esse desconforto todo, é muito maior do que o desconforto de usá-la. Então, o benefício de usar ela é muito grande. O ATM, ele não é visível, né? Se você olhar para o rosto da pessoa, você não vai ver se ela está com esse problema. Não, na verdade, esse desarranjo é um problema interno da articulação, onde muitas vezes o disco ele se desloca para a direção anterior, ele não é, muitas vezes, ele não é perceptível. Existem casos, sim, que chegam até a ficar um pouquinho levantada essa região, com um pouco mais de edema, mas aí são casos mais avançados também. Mas geralmente não, geralmente o paciente não nota alteração, a não ser na musculatura periférica, seja no temporal ou no masseter, nessas outras regiões, e um pouco aqui assim na região na frente do ouvido fica dolorido a palpação, mas não é uma coisa que se determina assim, o paciente veio por causa que está com volume aumentado ou esteticamente está desconfortável. Geralmente essa não é a queixa principal do paciente. A queixa principal geralmente é dor em abertura, dor em fechamento, limitação de abertura de boca, dores de cabeça que se irradia para a região das têmporas e assim por diante. Ou seja, aquela dica que a gente sempre dá, né, doutor? Tem que visitar o dentista, né? Tem que ir no dentista, dar uma olhadinha, ver como é que estão as coisas, sentiu dor, não espera, vá, verifique, porque o tratamento precoce é o mais importante. Para tudo. Para tudo, o tratamento precoce é sempre a melhor solução. Doutor, mais alguma informação? Em relação à ATM, não. Quando eu saí de casa para vir para cá, tenho 2 filhos pequenos, disseram, papai, me leva junto na TV, me leva junto na TV. Ele disse, daí, resumindo, sou obrigado a mandar um beijo para o Gabriel e para o Antônio, senão eu não conseguia vir 3 aninhos e 1 aninho, os 2 lá colados em cima de mim. Tu acredita? Olha só. Gabriel, Antônio, beijo para vocês. Eles disseram ainda assim, papai, se eu quebrar a TV, eu consigo entrar junto com o papai? Eu disse, não, filho, não faz isso, que só vai causar confusão. Assim que passar a pandemia, vocês vão ser nossos convidados aqui para sentar aqui no ladinho e acompanhar a entrevista. Foi isso que eu combinei com eles. É isso aí, tá combinado então. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado também.